Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 21 de outubro de 2023. Trago para vocês mais um áudio, sempre na intenção de trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos, assim como eu faço já há muitos anos, né? Hoje eu pensei em fazer um comentário, alguns comentários, sobre algumas dúvidas que muitos têm me pedido ultimamente. Porque assim, às vezes parece que vem uma onda, né? Talvez uma onda energética que mexe com as consciências coletivas e muitos têm o mesmo tipo de pensamento, a mesma sensação, e é verdade, porque tudo é energia, né? Talvez tenha vindo essa energia numa onda agora de questionamento sobre alguns assuntos. E o que tem me pedido muito nos últimos dias, as pessoas que me enviam mensagens, questionamentos, dizendo que algumas fontes estão dizendo que a espiritualidade não está a favor da doação de órgãos e da cremação dos corpos. Então eu vou dar esse título hoje: Doação de órgãos e cremação. Olha, eu vejo tantas informações, entre aspas, né, que eu diria que são. Daria para acrescentar lá um D, um E e um S. Ficaria bem intitulada: Desinformação. Eu não sei a habilidade que certas criaturas que se prestam a desinformar têm na vida para criar coisas. Eu sempre digo, você já vai fazer um esforço para criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, escrever qualquer coisa, espalhar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. Por que não escolhe as coisas boas? O serviço é o mesmo, mas o resultado lá adiante vai ser tremendamente diferente. Mas tem aqueles que se comprazem, parece que na intriga, né? Obviamente a gente sabe, são os soldadinhos das forças contrárias à luz. Eles têm a frequência, não adianta, a gente pode aqui até dizer, não entendo por quê. Sim, a gente entende. O que a gente não está querendo é admitir que ainda temos grande parte da humanidade que não ainda colocaram em prática os ensinamentos desta escola Terra, né? Nesta escola de provas e expiações. Aprenderam, sofreram, mas não querem colocar em prática. Parece que se comprazem naquilo que vai embora desse planeta, que vai sair dessa escola porque fica para trás, né? Na reprovação. São tantas coisas. Aliás, eu diria que hoje 80% daquilo que se enxerga, que se lê, que se ouve, e até naquilo que se acredita, é ilusão pura. Não é verdade. É aquilo que vai deixar de existir. Então temos que prestar muita atenção, porque eu acho que o vigiar e orar nunca esteve tão necessário como agora. Parece aquela trilha onde tem as tabuletinhas, né, indicando a flecha para onde ir, seguir. E vai lá uns malandros durante a noite e trocam todas as plaquinhas, né? Aí o trilheiro no outro dia não consegue mais achar o rumo. É um divertimento, um divertimento. Aliás, nós estamos cheios de exemplos, né? Quem que não foi na escola de vocês? Eu tenho certeza que todos foram.
pelo menos algum tempo. Tem pessoas lá antigamente que ia só 4 anos, que era o tempo que tinha, né? Não tinha mais. Terminava. Mas foram. E eu posso dizer até que era o melhor tempo, porque naquela época não tinha essas folias de hoje nas escolas, né? Hoje o que mais tem é aquele grupinho do bullying, do divertimento, da zoeira. Se comprazem atrapalhando os outros. Eles não vão lá para aprender. Eles vão lá para atrapalhar. Para fazer de conta que eles são os bons, como se diz, né? Os maiorais. Mal sabem que estão cavando um buraco sob os seus próprios pés e que esse buraco vai engolir eles, mas fazer o quê? O livre-arbítrio é uma escolha e nós temos que respeitar. Aliás, todos os espíritos benevolentes que amparam a humanidade respeitam 100% o livre-arbítrio de cada um. Não tem como eles intervir se nós não pedimos. Isso é a verdade mais verdadeira que existe, porque isso eles falam toda hora. Nós não podemos interferir na escolha, no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é, de fato, o direito de todas as almas fazer o seu caminhar do jeito que achar melhor. Obviamente, cada direção, cada encruzilhada, cada curva, cada escolha vai levar a um ponto diferente. Então, as notícias, porque falaram que doar órgãos não pode, porque depois aquela alma vai ficar com aquelas... Se a pessoa tinha lá uns karma, vai ficar com o karma do outro. Mas, meu Deus do céu, será que o karma está no corpo físico? Será que o karma está nas células que se reproduzem a cada 4 meses? O karma, ele é uma bagagem de alma. Ele já vem impresso no perispírito ou no corpo etérico, que é o corpo da alma, e traz a tendência na hora que a alma molda o seu corpo físico. Então, sim, ela impressa no seu corpo, nos seus vísceras, nos seus órgãos, nas suas células, no seu cérebro, enfim, em todos os seus sentidos, ele impressa, ou ele imprime, né? As tendências, as circunstâncias, as oportunidades daquela alma experienciar aquela lição, aquela prova, aquela expiação, enfim. Você tem um karma, o seu karma. Uma vez que é doado um órgão, aquele órgão não vai interferir no novo corpo, na questão espiritual. Ele só vai interferir na parte física, porque ele é físico, ele é matéria. É uma pequena parte, não é o corpo da nova alma. Se fosse um corpo novo, seria um entrante. O Alquim, né? Já foi falado sobre isso. E mesmo assim, quando vem um entrante, quando vem um Alquim, é uma alma nova num corpo de uma outra alma que deixou aquele corpo. E aquela alma que deixou aquele corpo zerou o karma, zerou as impressões do seu perispírito, do seu corpo astral. E a outra que chega e imprime num corpo já pronto. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Um órgão isolado não tem nenhuma interferência em relação aos destinos, né, às situações, aos planos da alma que está ali. Não tem. Então, doar o órgão não vai interferir nada negativamente, mas vai interferir positivamente, principalmente para aquele que doa o órgão, porque é uma caridade. E isso vai somar pontos para aquela alma que
desencarnou e parte do seu corpo serviu para corrigir corpos de outras almas que estão com problemas. Olha o tamanho da caridade. Vai ajudar aquela alma que recebe o órgão a ter um corpo mais saudável. Obviamente que a gente diz, vai prolongar a vida. Sim, prolonga, mas aquela alma que recebeu um órgão no seu corpo, ou implantado, ele tinha as opções. Ou eu vou passar por uma situação de dor e sofrimento, que eu vou precisar transplantar um órgão para continuar com a vida mais longa. E tudo faz parte do plano. Se não transplantar, eu vou sofrer até o fim e vou encurtar a minha vida, porque o sofrimento vai ser maior, acentuado. Então eu não preciso viver tantos anos. Então tudo é plano de alma. Não há nada externo que vai interferir. Nós temos que entender isso. Não tem nada de fora que interfere na nossa vida, na nossa evolução, sem que a alma tenha projetado isso para ela. Senão, como eu já disse tantas vezes, a encarnação seria uma loteria e a alma não vem aqui para fazer jogo nenhum. Ela vem para cumprir um propósito, um projeto que ela mesma desenhou para ela, criou para ela passar, escolheu os caminhos necessários para a sua própria evolução. Doar órgãos é uma caridade. Se tem alguma opinião por parte dos espíritos elevados que nos amparam, eles só têm uma ação nessas alturas, é aplaudir aquele que doou os seus órgãos. Aprovação total. Tudo o que se disser contrário a isso é interesses de uma coisa ou de outra, que não vou aqui justificar, porque são tantos, né? Pode ser interesses da ordem de crenças religiosas, pode ser também interesse de alguma outra fonte, principalmente a questão econômica, a questão da sombra e da luz, enfim, tem tantas interferências ali que daria para enumerar, mas não vamos perder tempo aqui. O importante é entender que doar órgãos é sim uma caridade muito aplaudida, muito apreciada pelas esferas superiores. Então eu espero que realmente esse assunto se esgote aqui, para que a gente não tenha que ficar repetindo, fazendo rodeios, e tantos anos já me fazem essa pergunta. Nós temos que passar a régua, né? Virar a página, nós precisamos andar rápido, o tempo agora urge, o tempo está muito apressado. O tempo se esgota rapidamente, agora se acelerou, houve uma aceleração do tempo tão grande. Bom, já foi dito aqui há alguns meses que nós iríamos agora ter um ano, e já estamos dentro dele, onde a nossa consciência ia se expandir o tanto que ela levaria 1000 anos normalmente. Pensa, um ano vai avançar 1000 anos em termos de consciência. Lembre-se que fisicamente ali fora, praticamente as coisas pelos olhos nossos, não há praticamente mudança dentro de um ano, assim, ou há mudanças mais pequenas, porque o que muda não é a matéria, embora a matéria também esteja mudando, né? Tudo que é carbono vai se transformar em base cristalina, silício, mas o que muda mesmo é a frequência, a consciência. E isso vai ser uma coisa fantástica. Nós vamos ver agora os próximos meses, até meados de 2024 ali, que mais ou menos a gente tem esse tempo estimado ali de metade de 2023 a metade de 2024, um avanço extraordinário em termos de consciência, em termos de entendimento, em termos de evolução. E nós vamos finalmente ver alguma coisa mais prática, porque até agora tudo acontece, mas de uma forma que quase as pessoas não conseguem perceber.
Então, vamos partir para a cremação. Outro assunto muito polêmico. Porque a alma pode estar apegada ao corpo e vai sofrer muito. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Se você estudar o kardecismo, Kardec codificou muito bem, inclusive essa parte. Mas quem que vai sofrer? Aquela alma apegada. Se ela está apegada ao corpo, ela trabalhou a vida inteira em função do seu corpo físico. É aquela pessoa que cultuou mais o corpo do que a alma. O que importava era o corpo, a beleza, o jeito que ele achava que ficaria bonito, né? Fazer bonito, como dizem os italianos, fare bella figura, né? Fazer uma bela pose, né? Uma figura bonita, uma boa apresentação. Então, essa alma, quando desencarna, ela demora para sair de perto do corpo, porque ela está muito apegada. Ela reluta em abandonar o corpo. Mas um dia uma informação que me veio, uma mensagem, dizia assim, sobre esse assunto, porque a gente às vezes questiona também, para ter as informações mais fiéis para passar adiante, né? Aí a resposta que me chegou foi a seguinte: se a alma de fato está apegada ao corpo, ao ponto de sofrer ver o seu corpo sendo queimado, cremado é queimar, né? Virar cinza, ele pode sentir aquela dor do fogo, sim. Ele vai sentir o seu corpo ser consumido porque ele está tão apegado que ele sente a dor. Mas muito pior nesse caso, que duraria ali alguns minutos, algumas horas, sei lá quanto tempo leva para cremar um corpo, mas vamos supor que leve lá 2 horas. E se ele está se aquela alma está apegada ao corpo da mesma maneira e fica próxima porque não quer abandonar o corpo, ela vai ficar ali, vamos supor, muitos dias, porque ela pode ficar até um tempo indefinido, né? Ela vai ver o corpo se decompondo através da podridão, do desmanche da sua carne, a separação dos seus ossos, mas principalmente ela vai sentir a ferroada de cada verme comendo a sua carne. E isso não vai ser 2 horas, isso serão dias, até sobrarem apenas os ossos. Então, vamos analisar com lógica, com raciocínio, com discernimento, sem querer levar para o lado da fantasia. O que seria pior para essa alma que está apegada? Sofrer 2 horas até o corpo ser consumido totalmente? Ou vários dias ou até semanas e sentir cada mordida da larva que consome o seu corpo, além de sentir toda a sua carne apodrecer, a sua pele se retorcer. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, são muito poucas almas, são poucas de fato, que desencarnam nessa situação. Felizmente. Então, não vamos dar publicidade por uma quantidade tão pequena de almas. Vamos falar da verdade. A verdade é que as almas, quando desencarnam, em questão de horas ou poucos dias, ela
consegue entender que morreu e ela se desprende do lugar, do local, das pessoas. É um processo natural. Ela fica assim perturbada um pouquinho, mas ela depende da consciência, né? Se a consciência ela tem um entendimento da morte, da reencarnação, da vida eterna da alma, ela desencarna e logo ela pensa, opa, morri mesmo, então eu vou embora daqui, vou seguir meu caminho. Ela não precisa de muito tempo. Mas tem, sim, situações, e eu atendi muitas almas, né? Eu trabalhei muito tempo diretamente na comunicação com as almas desencarnadas. Faço ainda hoje também, mas hoje eu consigo fazer telepaticamente, sem a necessidade de alguém que faça a incorporação, né? Para mim poder falar como eu fazia há muito tempo. Quando alguém precisava incorporar e eu conversava com essas almas que se manifestavam, que se comunicavam, elas contavam as suas histórias, né? Muitas vezes eu atendi almas que estavam apegadas não ao corpo, isso é uma minoria, mas muita gente está apegado a pessoas, a coisas, a bens materiais e ficam muito tempo. Eu atendi uma alma que estava há 75 anos desencarnada e estava lá na terra, na propriedade, ainda incomodada porque estavam mexendo nas coisas dele, na terra, fazendo modificações. E essa alma disse: eu sofri muito para conquistar aquilo, agora estão lá mexendo nas minhas coisas. E estava lá incomodando as pessoas que moravam naquela propriedade. 75 anos. E foi um espírito muito irredutível. Ele não aceitou ser encaminhado na primeira tentativa, na primeira comunicação. Foi preciso 3 vezes, 3 sessões. Não no mesmo dia. Uma sessão cada 30, 40 dias, né? Para dar tempo para ele pensar. O espírito também pensa assim. Não muda muita coisa depois que desencarnou para aquele que está apegado numa situação, ele fica apegado da mesma forma. E ele não pensa mais nada, ele só quer aquilo lá. É como aquela alma que desencarna e que tem vícios. O vício não está no corpo, está no corpo da alma. Pois é uma impressão. E ela desencarna e carrega o seu vício. Tanto é que depois se ela não consegue superar a necessidade de satisfazer o vício após o desencarne, ela vai ficar perambulando por ali ao redor daqueles que vão lá praticar o vício que ela tinha. Se é cachaça, se é cigarro, se é droga, se é jogatina, se é sexo, seja lá o que for. Ela vai se aproximar das pessoas que têm a mesma dependência daquele vício e ela vai se saciar através das emanações mentais que o viciado emana quando sacia o seu vício. É psíquico, né? Não é físico. E a alma continua com a sua psique também. Ela não é matéria. Então existem os apegos. Eu atendi muitas almas apegadas à vingança, ódio de alguém, por uma razão qualquer. Também com muito tempo apegada. O mais longo prazo que eu vi até hoje, que dos meus atendimentos quanto às almas desencarnadas, as orientações, o encaminhamento que foi dado durante esses anos, foi uma alma que estava aqui, obviamente, aqui no Brasil, ainda perseguindo uma alma encarnada, que tinha sido seu marido, era uma alma
que na época que ela estava encarnada era mulher, e foi abandonada pelo marido. E ela queria vingança, prometeu que ia se vingar eternamente e continuou. Continuou, o outro encarnou e desencarnou várias vezes, não sei quantas, e ela encontra, porque ela sabe onde que o outro está, ela não está encarnada. Eu fiquei impressionado com o tempo da perseguição. Mais de 800 anos. Tinha acontecido lá na França, ainda, há mais de 800 anos. Há mais de 800 anos que estava desencarnado, então pode ser até que tinha chegado a 900 enquanto estava encarnado. E eu não conseguia convencer essa alma de que ela estava desencarnada e ela precisava seguir o seu caminho e deixar o seu antigo marido viver a sua vida e depois um dia assim no plano astral se encontrar e voltar a viver o relacionamento como não viveram na época. E ela não queria aceitar, estava irredutível. E eu esgotei todas as minhas possibilidades nesse caso e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu pedi para a minha equipe espiritual o que ainda poderia ser feito, porque eu tinha esgotado todas as possibilidades dentro do meu conhecimento. Aí me informaram que era para fazer uma regressão no espírito, na alma, né? Coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Em livros, em cursos, e ninguém tinha me falado até então da possibilidade de fazer regressão numa alma desencarnada. Mas teve a oportunidade e eles me disseram, faça a regressão nessa alma, ela vai entender. E aí eu tive que fazer o processo de regressão como se fosse uma pessoa encarnada. O mesmo processo para a alma que estava desencarnada. Por que a alma precisava da regressão? Porque ela estava presa na vingança. Ela não lembrava das vidas passadas anteriores àquela. Ela ficou presa na vingança. Possessa de ódio, querendo vingança a todo custo, a todo preço. Era a única coisa que ela sabia fazer e desejava, vingar-se. Quando eu consegui fazer ela ir na vida anterior àquela que ela foi abandonada, naquela existência anterior, ela conseguiu ver que na vida anterior ela tinha abandonado aquela outra alma, que era o seu marido na vida seguinte, e que ela era a causadora dentro da lei de ação e reação. Quando ela entendeu isso, ela inclusive entrou em desespero, porque ela disse, então a culpada sou eu. E eu persegui essa criatura por mais de 800 anos. Isso é uma coisa impressionante. Como as almas podem ficar presas, apegadas ao extremo. Foi aí que essa alma, pobre alma penada, entendeu e aceitou o auxílio do plano maior e foi acolhida para fazer todo o processo, para depois vir ainda em tempo de uma última encarnação, porque ela ainda estava desencarnada. Provavelmente ela já tenha encarnado, porque isso aconteceu há uns 8, 9 anos atrás. E ela deve ter a oportunidade, como todos os que estão encarnados têm, fazer um esforço e fazer a sua ascensão. Então, quando nós entendemos isso tudo, aonde está o mal em doar órgãos? Aonde está o problema
cremar ou não cremar, enterrar, fazer outra, sei lá se existe alguma outra forma, embalsamar, sei lá o que, né? Talvez tenha. Na verdade, não faz diferença nenhuma. A alma é livre. Desencarnou, cortou o cordão de prata, você foi. Você não vai, você não quer. O corpo você foi. O corpo já vai começar a se decompor. Porque é carbono. Na nova Terra não vai haver essa necessidade, porque os corpos serão, mais adiante, todos eles cristalinos, silício, e não vão mais envelhecer, não vão mais morrer, como se diz. Então, a alma não precisa desencarnar, porque na quinta dimensão a alma não precisa desencarnar para fazer a avaliação da sua caminhada. Isso só acontece num mundo de provas e expiações, terceira dimensão. Porque a alma está com o véu do esquecimento enquanto encarnada. Então é isso. Espero que essa dúvida, ou essas dúvidas, tenham realmente sido clareadas nas consciências daqueles que ainda, porventura, teriam essas dúvidas, porque é uma pergunta que me fazem muito seguido ultimamente. Então, vamos colocar aqui publicamente para que a maioria tenha a resposta sem ter que ficar respondendo um a um, né? Tá bom? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.